E agora nós iremos falar sobre a questão do país, né? O ministro da Defesa diz que o sistema de segurança do Brasil está falido. Falido. Com quem nós vamos conversar? E para falar sobre isso está o professor Ricardo Genari, ele que é especialista em segurança, estratégia e inteligência. Caríssimo professor Dr. Ricardo Genari, como vai? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. E você, como está? Tudo bem também. Tenho acompanhado as declarações do ministro da Defesa e o ministro Raul Jungmann, ele põe a culpa no sistema desse fracasso que é a segurança pública e provavelmente espelhado nos acontecimentos no Rio de Janeiro, nas penitenciárias no Ceará, enfim, nessa crise que é, na verdade, um momento corrosivo para a sociedade brasileira. Gostaria da sua opinião sobre as palavras do ministro. Ele se expressou, primeiro como ministro, né? Como autoridade. Também ele se expressou também, o que eu senti, como um cidadão, né? Porque é uma pessoa comum também, né? E o que a gente vem, isso não começou ontem, não começou faz um bom tempo já. A gente vê essa insegurança aí que o país está passando. A gente não vê as políticas públicas na área de segurança sendo praticadas. A gente não vê orçamento. A gente vê discurso só, né? Justamente quando dão esses problemas. E aí o que acontece é que a gente está pagando esse preço caro aí que a gente está vendo, principalmente no Rio de Janeiro, quando ele fala um sistema falido, na minha visão, o que ele quer dizer? O próprio governo não vem cumprindo as diretrizes que o país necessita. E aí o que acontece é o que nós estamos sentindo na pele, porque segurança, a gente está ouvindo muito, não, porque nós estamos investindo, segurança para qualquer um é sensação. Se você tem a sensibilidade de sentir que está seguro, isso é segurança. Agora, muito discurso, estatística, isso aí não resolve muito. Resolve a questão da segurança pública mesmo está sendo efetivada. Agora, a curto prazo, vamos focar, o senhor é especialista em segurança, estratégia e inteligência. Ok. A curto prazo, professor Ricardo Genari, vamos pensar no Rio de Janeiro. O que pode ser feito? O senhor já meditou sobre isso ou não? Olha, boa pergunta. Eu já pensei nisso. Para ser muito sincero, da forma que está indo o Rio de Janeiro, né, não adianta, a gente está sentindo que a gente não está conseguindo, o governo não está conseguindo, mesmo usando o GLO, que é a garantia da lei da ordem, colocando Forças Armadas, Forças Nacionais, está tudo lá. E a gente está vendo que não está surgindo efeito. Então, do jeito que está indo, nós vamos agora ter o carnaval, não sabemos o que vai acontecer aí com milhões de pessoas na rua. Né? Vai chegar um momento, a gente sabe que não acontece as coisas por problemas políticos, né? Uma intervenção. Porque assim, do jeito que está indo a violência, as pessoas morrendo, bala perdida. Ontem mesmo duas moças tomaram bala perdida no Rio de Janeiro. Então você fala, gente, vai chegar uma hora e vai ter que tomar uma decisão mais dura, né? E uma dessas decisões é a intervenção. Não vai ter. O próprio governador Pezão, ele vem criticando essa situação. Porque agora a inteligência, ela virou a solução de tudo. E não é isso. Né? A inteligência é uma coisa, ela dá um suporte ao decisor. Só que é todo um trabalho feito, que deveria já ter sido feito, e deveria, entre vamos dizer, as instituições, estarem trabalhando. Agora, se chegar e falar, não, que a inteligência vai resolver, você vê, o nosso presidente sancionou a estratégia de inteligência de 17 de dezembro. Na teoria, ela é muito bonita. Se você pegar, está no site, ela é muito bonita. Agora, a prática disso. Então, na minha visão, a gente está sentindo que o governo do Rio de Janeiro não está conseguindo. E as forças também que estão auxiliando, porque as Forças Armadas estão auxiliando o sistema de segurança pública do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, se isso não está funcionando, alguma coisa vai ter que funcionar. E aí nós podemos chegar até uma intervenção. Agora, vamos admitir, professor Ricardo Genari, que haja a intervenção no Rio de Janeiro, que ela ocorra. Isso vai mudar o quê?
é uma intervenção, quando tem, quer dizer, o país, aí ele tem uns problemas políticos, né? Então, quer dizer, o governador, o Congresso não pode aprovar lei, tem uma série de coisas, de nuances, que atrapalha e o presidente e o governador não querem esse tipo de ação, vamos dizer, né? Mas o problema é o seguinte, a violência está tão... A gente já perdeu o controle quando o ministro fala está falido, ele quis dizer também, está sem controle. Então, o que acontece? Sem isso, a gente, com uma intervenção, aí seria a gente usar com a própria Constituição. Ou estado de defesa, né? De colocar no Rio de Janeiro um estado de defesa, porque da forma que está indo, a gente não vai sair. Aí o Estado Federal, aí a União, pela Constituição, a segurança pública pertence aos Estados. Né? Mas uma caso de intervenção seria a União Federal. Então, quer dizer, as Forças Armadas estariam assumindo, ou quem for designado, no caso mesmo as Forças Armadas, assumiria a responsabilidade por essa situação. A linha amarela foi sitiada num determinado preço, notícia nacional, e o que interrompeu o fluxo do trânsito, tiroteio, uma violência sem fim, houve um traficante importante morto, enfim, violência sem nenhuma justificativa que possamos aí dar e descontrole total dos órgãos de segurança pública no Rio de Janeiro. Agora, vamos imaginar, em termos de teóricos, pelo menos, em termos teóricos, né? Como é que o senhor traçaria? Eu sei que é difícil essa pergunta, professor Ricardo Genari, mas como é que o senhor traçaria? Vamos imaginar, porque é um problema de segurança sem precedentes. Como é que se faria para solucionar isso? Quer dizer, você tem que infiltrar gente, vai ter que agir dentro das comunidades. Como é que se faz para arrancar o tráfico eu sei que não vamos acabar com o tráfico de drogas, mas como é que se faz para diminuir esse poder que eles têm hoje? É uma boa pergunta. E eu estou percebendo que a imprensa está preocupada com essa questão sua, que é muito pertinente. Porque, assim, as pessoas querem a curto prazo uma solução. Então, o que acontece? Se o Estado, na minha visão, nós temos aí, desde o ano 2000, nós temos 5 planos nacional de segurança. O ano passado, no começo do ano, com aquela rebelião que teve no Nordeste, no Norte principalmente, lá no Rio Grande do Norte, o que aconteceu? O governo federal, o Ministério da Justiça, mais um plano de segurança nacional. E o que aconteceu? O plano, se olhar o plano, ele é bonito, na teoria. Recurso. Então, assim, na minha visão, para a gente ter realmente a curto prazo, 6 meses, vamos dizer, uma reação, se o governo não se conscientizar que realmente nós estamos perdendo a guerra, não é nem as batalhas, nós estamos perdendo a guerra já. Se não se conscientizar disso, em primeiro lugar, que realmente precisa fazer um trabalho, ter um plano realmente de segurança nacional, sistema carcerário, se a justiça não entrar nesse processo e a própria sociedade também não entrar nesse processo, numa discussão nacional, não estamos discutindo a previdência social aí, por que não se discutir a segurança nacional? Então, se a gente não tiver essa discussão, essa implementação de políticas, alguém assumindo a responsabilidade, né? Porque a gente vê muita gente falando, mas responsabilidade ninguém assume. Sim. Então, se a gente não tiver isso, você vê, a nossa própria ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, não conseguiu entrar no presídio por motivo de segurança. Então, quer dizer, em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar, por exemplo, nos Estados Unidos, na Rússia, na Inglaterra, jamais a criminalidade, né, impediria de uma autoridade entrar no presídio. E nós tivemos a terceira pessoa na hierarquia do país. Ela não conseguiu por falta de segurança. Então, você imagina como a sociedade, como nós, seres mortais, estamos entregues, né? Então, quer dizer, se não houver mesmo uma vontade política, recurso, podemos esquecer. Eu não vejo
solução não. Eu sinceramente não vejo. A bancada da bala fala em armar a população. Qual é a perspectiva real disso ocorrer? E isso resolve o problema, não? Na minha opinião, não, porque assim, a gente já vê essa violência na rua, carro, a gente já vê isso. Quem sabe atirar? Que adianta você estar com uma arma na mão, é igual a bicicleta. Aí quando você está com uma bicicleta, não sabe andar. É a mesma coisa, você está... E o nosso povo, a gente tem essa questão de tudo querer resolver rápido. Você imagina as pessoas... eu sou atirador, mas assim, passei por vários treinamentos, exame psicotécnico, eu fui para Israel, eu fui para vários lugares no mundo aprender. Agora, não se dá uma arma, isso é muito discurso político. Porque eles mas nos Estados Unidos Só que a lei é o seguinte, se matar uma pessoa lá sem motivo, no mínimo 30 anos de cadeia, podendo chegar até a prisão perpétua. Aqui, né, eu não sei se vocês acompanharam aqui essa semana, um morador dá um tiro numa pessoa. O problema que a gente está querendo resolver, por outro lado, a questão de segurança pública é competência, é dever do Estado e direito do cidadão. Então, esse negócio de ficar armando a população, a gente tem que tomar cuidado. A gente está num país que as regras, as leis, a gente vê o que acontece no país. E você imagina a população armada. Como seria isso? A minha opinião, que a gente não deve ir por esse lado. O que a população tem que cobrar é justamente esse dever do Estado de garantir a segurança pública a todos os cidadãos desse país. Professor Ricardo Genari, o senhor citou aí Israel no seu currículo e um ouvinte já mandou um questionamento. Diga, Érica. O ouvinte José do Campos Elíseos, ele falou sobre essa repercussão de Jerusalém. Realmente, a quem pertence? Isso. Implica na segurança mundial? Deve estar relacionado com a mudança da capital, da embaixada americana para Tel Aviv. Isso, o reconhecimento. O senhor que conhece também essa região, o que o senhor entende desse momento político que passa a região de Israel? Então é uma questão de política internacional aí, né? Uma decisão aí do presidente Donald Trump, né? De considerar, isso era uma reivindicação do próprio Israel, da capital de Israel ser Jerusalém. Né? Isso aí a gente está vendo, está impactando entre os dois, porque ali são 3 religiões dominantes. Isso. Né? O cristianismo, o islamismo e o judaísmo, né? Então naquele perímetro ali está um problema mundial ali, né? Que a gente não vê, a curto prazo, a gente não vê uma solução. Então, aí, passando até para a questão aí, talvez a intenção dele me perguntar é a questão da segurança. Sim. Israel tem um sistema de segurança muito ativo, tanto de polícia como de forças armadas, né? Então, assim, eles mantêm a segurança. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu estive várias vezes em Israel. Com todo esse problema lá, eu me sinto muito mais seguro lá do que aqui. No Rio de Janeiro. Mas é pequenininho, mas desde a segurança lá, tanto para as pessoas comuns como para os turistas, é muito seguro. Não tem medo de cair um míssil na cabeça ali? Aí que eu te falo, a inteligência lá é antecipada. Ela já sabe o que vai acontecer, ela já previne todos os hotéis, ela já previne todo o sistema de segurança, o sistema de segurança é ativado para proteger o senhor prefere estar lá do que no Rio de Janeiro? Com certeza, me sinto muito mais seguro lá. Então a coisa está feia mesmo no Rio. Caríssimo professor Ricardo Genari, especialista em segurança, estratégia e inteligência. Privilégio nosso tê-lo aqui no Direito Nosso de Cada Dia. Muito obrigado. Eu agradeço aí, sempre um prazer estar com vocês.